Bom dia, galera! No dia de hoje nós vamos aprender aqui uma novidade. Isso mesmo. Uma coisa, um assunto novo aqui para vocês que estão no primeiro ano. Nós vamos começar a fazer o estudo sistemático da literatura. O que é o estudo sistemático? É um sistema, né? É uma forma, né, de criar um sistema para que a gente possa estudar como foi construída a literatura com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Então, a gente tem o que aí? A língua portuguesa surgiu ali por volta do século XII. Língua portuguesa mesmo, de fato, né? Antigamente a gente tinha uns mistos de latim com português, entre outras línguas, né? O galego português, como era conhecido e tal. E... Mas o português, que é por onde a gente começa, né? Obviamente, começa em Portugal, né? Caso vocês não saibam, português veio da região de Portugal, que não existia exatamente Portugal ainda, né? A gente vai ver isso aí depois. Portugal ele se estabelece ali no século XV. Só que tinham vários reinos ali naquela região e vários desses aqueles reinos ali falavam português, né? Ou um galego português, que é o galego, ou um espanhol, porque o galego era meio que uma mistura de português com espanhol. E a nossa padronização mesmo do português vai chegar como? Vai chegar só mais para frente, quando Portugal vira uma nação completa. Aí ele vai ter que ter um idioma só. E esse idioma é justamente o, o português, né? Enfim, então como é que a gente estuda literatura? A gente estuda literatura com base nas escolas. O que são escolas? Também conhecidas como escolas literárias. Escolas são estilos. Toda vez que eu falar a palavra escola, vocês remetam à palavra estilo. E é muito utilizado hoje em dia. Então a gente tem, por exemplo, a Escola Espanhola de Futebol, que é uma escola de muito toque, né? É uma escola que é um estilo de jogar futebol. A Escola Brasileira de Futebol, que é um futebol arte, um futebol cheio de drible, um futebol cheio de firula, ele é considerado o quê? Uma escola de futebol, né? Ele é um estilo de se jogar futebol. E tem a escola holandesa de futebol, que é uma escola muito agressiva e que todo mundo participa, né? Então, é um estilo de jogar futebol. Mesma coisa acontece com as escolas literárias. E aí, as escolas literárias, eles vão ser os estilos que se produziu literatura com o passar do tempo. Então, aqui, como vocês estão no primeiro ano, nós vamos ver as primeiras escolas literárias. Então, qual era o estilo que foi com esse, assim que nós conhecemos, né? Qual era o estilo que era colocado no surgimento do português? O que é que se tinha no começo do português? Entendeu? Como era que as pessoas entendiam a ideia de arte, a ideia da estética, né, das palavras. O que eles entendiam como fazer literatura, fazer arte. É importante nós entendermos, né, que esse período é situado na Idade Média, né, o surgimento da língua portuguesa, que é onde surge a primeira escola literária. Então, a primeira escola literária, ou seja, o primeiro estilo escrito, geralmente a gente tem um estilo por época, mas há momentos em que a gente tem mais de um estilo. Algumas vezes essas escolas literárias, elas vão ser naturais, ou seja, o estilo que a própria sociedade, por causa de aspectos culturais, escreve dessa forma. Outros vai ser estilos em que algum autor começa a escrever em determinado estilo, ou um conjunto de autores, e aí ele começa a influenciar os outros, uma espécie de cúpula, alta cúpula da literatura, a escrever dessa forma. E aí há um movimento que não é tão natural assim. É um movimento pensado, né, refletido. Mas ambos não muda o fato que ambos são os estilos de escrita. E a gente vai estudar justamente as marcas desse estilo, como se dá esses estilos. Por quê? Porque para a interpretação da poesia é importante nós entendermos os estilos que foram passados, até porque a gente vai chamar de referenciação dentro da literatura. E dentro da literatura, né, essa referenciação, essa capacidade de referenciar estilos e autores e obras do passado, ela se torna essencial não apenas para a evolução cognitiva, ou seja, de conhecimento que a gente tem, mas também para que nós possamos abranger o nosso nível interpretativo. Normalmente as poesias elas têm vários sentidos e muitas vezes por si só elas já têm um sentido, mesmo que você não entenda
ali a intenção original do autor. Você provavelmente vai conseguir ali montar um sentido, porque a poesia ela é é, tem muitos sentidos, né? Ela tem vários sentidos. Ela não é uma uma obra fechada. Quando o autor termina de escrever, quem muitas vezes complementa aquela ideia é o leitor. E ela cresce muito mais. E muitas vezes há ali interpretações que nem o próprio autor poderia ter pensado. Claro, nós não podemos fazer o que a gente chama de hiperinterpretação. O que é a hiperinterpretação? A hiperinterpretação é justamente quando nós através de nós mesmos, interpretamos algo que não está no texto. Então, se eu digo assim, sei lá, você está lá, vamos pegar um caso de interpretação que foge do dentro do âmbito literário para ficar mais fácil. Tipo, seu namorado faz. Hoje eu não posso sair com você porque eu tenho uma prova. E aí você diz, ele não me ama mais. Está hiperinterpretando o que ele disse. Em nenhum momento ele está reclamando mais. Porém, porém, dentro do texto dele, você percebe que ele não pode estar com você em um momento. Aí, com base nisso, você puxa uma outra questão que não tem nada a ver. Ele não está comigo, logo, ele não me ama. Então, é a mesma coisa. Nós não podemos trabalhar com elementos que fogem daquilo que está escrito. Nós temos que se ater àquilo que está escrito, senão nós caímos na hiperinterpretação. Enfim, então vamos olhar aqui a questão do que é esse trovadorismo. Trovadorismo, e ela, como eu falei, né, é uma escola literária que nasceu na Idade Média, e é um período que era muito forte a certas ideias, né, de cavalheirismo, a religião como centro do mundo, né? A gente pode ver através da arte, né, das outras artes medievais além da literatura aqui, ó. Figura aqui, né, da Virgem Maria, né? Com o menino Jesus no colo e vários santos aqui ao redor dela. Nós vamos fazer a leitura. Trovadorismo. Imagine um mundo de cavaleiros, damas, castelos e batalhas épicas. Um mundo onde a poesia era cantada e a música encantava os corações. Esse é o cenário do trovadorismo, um movimento literário que floresceu na Península Ibérica aqui é Portugal e Espanha, viu? É aquela regiãozinha da Europa que Portugal e Espanha ficavam, né? Entre os séculos XII e XIV. Nesta aula, embarcaremos em uma jornada para desvendar os segredos dessa época fascinante, explorando seus gêneros, autores e características. Então, antes de entendermos o trovadorismo por si, né, vamos entender o que se passava no mundo na época do trovadorismo. Então, o que aconteceu no mundo nesse momento, né? Primeiramente, havia o feudalismo, eu acho que nem ascensão, acho que é consolidado. Consolidado. Então, o que é o feudalismo? O feudalismo a gente chama de feudos, né? O que são esses feudos? Existia um dono de uma terra, que era o senhor feudal, geralmente um nobre, e ele permitia que os camponeses trabalhassem nessa terra, desde que eles tivessem um pacto com esse senhor de servi-lo. Não era uma escravidão, era uma servidão. Ele servia ao senhor feudal. Em paralelo, o senhor feudal garantia a proteção das terras. Então, ó, você vai plantar, eu vou colher aqui um tributo pela plantação, porque afinal de contas essa terra é minha, e eu vou lhe proteger. Eu tenho que lhe proteger. Então, é claro, isso é na teoria, né? Na prática, muitas vezes, dependendo do senhor, dependendo da região, dependendo do local, era muito mais uma escravidão e o senhor pegava taxas altíssimas e não defendia nada. Mas assim, vamos dizer assim, num espectro ideal, né, do que deveria ser, quando funcionava, a sociedade era montada assim. Acima de todos esses aspectos aqui, existia o quê? A religião como centro, né? Que eu não coloquei aqui, mas eu tá aqui, religião.
como centro, centro da vida. Então, um dos aspectos principais era a religião e como ela era o balizador moral de toda a sociedade. Então, haviam leis que levavam em consideração aspectos religiosos. Por exemplo, os reis e os feudos, eles eram organizados segundo as óticas, pensando na religião católica, nesse caso, né? Cristã, né? Nessa época só existia o catolicismo, né? Então, nós temos aqui um pensamento. Quer dizer que a igreja mandava em tudo? Não. Muito pelo contrário. Haviam várias brigas das igrejas com os reis, com os feudos. Existiam reis que eram mais pró-igreja, reis que eram menos. Só que, no geral, a sociedade tinha que se colocar abaixo ali, se não da igreja, pelo menos da religião cristã. Porque existe uma grande diferença entre a igreja em si e daquilo que seus fiéis fazem. Então, isso não é uma coisa que vem exatamente desse período histórico. Se você estudar ali Idade Antiga, você vai ver que a religião era um dos pontos centrais também da lei do Império Romano. Então, era uma pensamento que já vinha de organizações mais antigas, em que a religião, você pega também o Egito Antigo, era comum, não existia essa separação de religião e Estado, é algo muito posterior. A diferença é que existia uma instituição igreja que era a detentora dos aspectos religiosos. E essa igreja foi uma igreja católica, que ela era uma igreja que muitas vezes se opunha, outras vezes era dobrada, pelo que a gente chama de poder secular, né? Que é justamente o poder dos reis, o poder dos feudos, né? Então, a gente tem esse aspecto que ele acaba abarcando e gerando todo o pensamento da sociedade, de determinados níveis. Claro, tem que pensar que esse pessoal, nessa época, as pessoas eram praticamente analfabetas. Então, poucas pessoas tinham conhecimento, realmente, a doutrina, a palavra. Tipo, além de que as pessoas viam pouco e trabalhavam horrores. Então, a religião, ela, por mais que ela estivesse embarcada em todos os aspectos da sociedade, ela era uma religião muito mais de base popular do que viesse propriamente dos ensinamentos da igreja. Então, é uma coisa muito diferente do que nós temos hoje, que todo mundo pode ler, você pode pegar aí sua Bíbliazinha, né? Tá, pá, vou ler aqui, caso você seja cristão, vou pegar aqui a minha Bíblia, vou ler, vou interpretar. Lá a pessoa nem lia, né? E a questão da comunicação também, a igreja ficava em um ponto da Itália, era muito complicado você passar por pessoas e para dar a palavra ou dar um comunicado, era muito mais complexo, não era como hoje. Então, isso permitia que inclusive, personagens dentro da igreja, como os padres, os bispos, eles acabassem não seguindo as ordens ou os ritos da igreja padrão, né? Do que a igreja comandava. E isso permitia que os reis, os seus feudais, pudessem dobrar aqui essa hierarquia ou a ideia do que a igreja queria que fosse, né? Isso era vários conflitos. Mas o ponto aqui importante é a gente ver que em várias poesias, praticamente muitas das poesias, vai existir a figura de Deus ali, central daquele lirismo, né? Porque Deus empregava em todos os aspectos da sociedade de algum modo. E a sociedade era focada conforme as ideias de religião que as pessoas tinham. Não necessariamente a religião como deveria ser, mas a ideia que as pessoas tinham de como ela deveria ser. Então, outra coisa que surgiu nesse tempo, como eu já tinha dito, foi o nascimento da língua portuguesa. Antes, não se falava português, como eu tinha dito, né? Falavam mistos de outras coisas. E em relação aos aspectos do que a gente vai estudar cantigas. O que são cantigas? Cantigas, como o nome mesmo fala, né? Elas são coisas para serem cantadas. Então, nessa época, a literatura e a música era meio que uma coisa só. Não existia lá uma grande diferença, pelo menos não do âmbito da poesia. No âmbito, a gente vai ver, obviamente, tem teatro, aí a gente vai ter os textos religiosos também, né? Claro. Sempre existindo poesias, os cânticos, né? Os cantos gregorianos, que
vão até, são feitos acho que até hoje, né? Mas ficaram muito famosos ali pelo século IX, século VIII, né? Então a gente tem vários aspectos que da arte que elas não necessariamente são puramente religiosas, mas são focadas em religiosas. Então, mas existe essa divisão entre a poesia, não existia divisão entre poesia e música, era difícil, até porque as pessoas não liam. Então, era a poesia pensada como só escrita, ela se perde, né? Era uma coisa que existia ali na antiguidade. Na verdade, na antiguidade também começa a poesia e música sendo uma coisa fundida, ela se separa depois de um tempo, só que com a queda do Império Romano, a perda dessa unidade de território, acaba que a escrita cai em um desuso maior e as pessoas voltam a ter coisas em um aspecto mais oral. E aí a música e a poesia acabam se tornando uma coisa só. Tá? Então as poesias muitas vezes elas eram cantadas. E novamente, com a queda lógica da influência da escrita, as pessoas elas vão ficar muito mais focadas na tradição oral. Então, coisas que eram passadas antes via escrita, né, na antiguidade, hoje elas são passadas via oralmente, ou seja, pela fala. E aí a estrutura da sociedade era diferente. Por isso que nesse tipo de estrutura, quem é mais velho, ele tem tanto receio, porque ele viu muita coisa, ele pode passar muita coisa. Não, na Idade Média, quem era mais velho era muito respeitado também por causa disso. Entendeu? Enfim, vamos pegar aqui as características do trovadorismo, né? E terminar aqui esse nosso primeiro encontro sobre o trovadorismo. O que são as características? O que se revela, o principal, ou seja, de coluna vertebral do trovadorismo. Claro, aqui pensando mais no âmbito da poesia. Existia, como eu disse, as peças de teatro, existiam os textos religiosos, e existiam também as que a gente chama de novelas e cavalaria. Vocês devem ter ouvido falar sobre a história do rei Arthur. A história do rei Arthur é uma história, é uma novela de cavalaria, né? Do Arthur, né? Que é os reis dos bretões, né? E existe também português, arcaico de Portugal, né? E essas histórias, elas mexem, obviamente, com a figura de Deus, né? Tanto que tem lá a busca do cálice sagrado, né? Que é uma das aventuras lá que o pessoal tem, né? Das novelas do Rei Arthur conta. E é uma perspectiva que tem elementos de trovadorismo também. Só que aqui, entendo aqui essa parte aqui é o lirismo. Característica, eu vou até aqui para ficar mais essa característica do lirismo. E aí, vocês peguem lá a nossa aula do que é o gênero lírico. Então aqui eu estou mais centrado em falar do gênero lírico. Existe, obviamente, o gênero teatral, que também vou falar um pouco, né, que eu já falei, que existe toda essa questão que eu falei do contexto histórico. Primeiramente, o amor cortês. Ele se passa em toda a narrativa, essa ideia de amor cortês. E o que é o amor cortês? O amor cortês é a ideia de corte, né? Então, a gente tem que lembrar, como eu disse, a estrutura da sociedade. A gente tinha a nobreza, que comandava as terras. A gente tinha o clero, né? Que comandava parcialmente as ideias que a sociedade tinha, e tinha essas autoridades religiosas. Lembrando novamente que não era tão simples assim a ideia do clero. Era muito mais complexa, dependendo da região, ele tinha mais ou menos força, dependendo da família também, daquele que aquele clérigo ele estava, se o rei estava brigado ou não com a igreja, se ele queria ceder ou não. Então são várias nuances, mas o clero ele tinha também muito poder e por fim a gente tinha o camponês lascado. Como muitas coisas que a gente vê aqui é baseado no lirismo, né? A ideia aqui que a gente vai pegar é mais relacionada à ideia da corte, é a corte onde os nobres ficaram. Então, o amor cortês é esse amor de corte, né? Também vem a ideia de cortesia, que é um amor em que a
A mulher, a dama, ela é colocada em uma situação de elevação em relação ao homem. Então, o amor cortês, né? O conceito de amor cortês é central no trovadorismo. Nele, a mulher, né, é idealizada e colocada em um pedestal, ou seja, ela é levada a uma condição superior. É um amor com cortesia, aquele amor, sabe, que, me dê um fio do seu cabelo para que eu seja uma pessoa feliz, sabe? Essas coisas assim. Aí o trovador geralmente é um nobre e sofre por não possuí-la e dedica canções a louvar a beleza e as virtudes. É um amor platônico, cheio de regras sociais. Muitas vezes ele não pode ali. Existe uma questão em vários conceitos, né, de ali, principalmente nas cantigas de amor, em que o homem ele é rebaixado em relação à mulher, seja em condição social, ou seja por não ter possuí-la. Existe em todos os aspectos do amor também a ideia desse amor extremamente respeitoso. Não é um amor carnal, é um amor idealizado, é um amor perfeito, né? Acontece muito. E a gente também tem a coita de amor. E a coita de amor, sofrimento por não ser amada. É muito chororô, é muito chororô. Mas quem nunca sofreu por amor, não é mesmo? Quem é que não sofre por amor? Enfim. Então nós temos a coita de amor, que é esse sofrimento, né? Quando a gente vê a palavra coitado, o coitado é quem está sofrendo a coita, né? Quem está doloroso. Você está sofrendo a coita? Nunca sofreu, né? Uma coisa de amor. É uma dor grande, viu? Hum. Então a gente tem muito disso. Geralmente a coita ela acontece quando a figura masculina é recusada pela mulher, mas a gente também tem a forma de amor, algumas vezes, poesias que tem a voz, o eu lírico é feminino, né? Ou seja, tem a voz de mulher ali cantando. Não necessariamente uma mulher escreveu, mas o poema, a voz ali que está naquele poema, é a voz de uma mulher. O eu lírico é feminino. Lembra que eu já expliquei o que é o lírico lá na aula de lirismo. Volta aí umas casinhas aí, se não tá lembrando. Então existe esse sofrimento também, às vezes, por causa da saudade que a mulher estava longe do homem ou recusada pelo homem. Já já a gente vai ver isso quando a gente vê os outros gêneros. E a gente tem os recursos estilísticos. O que são os recursos estilísticos? Os recursos estilísticos é estilo. Estilística tem a ver com estilo. Então é a forma em que ele está escrevendo. As cantigas trovadorescas utilizavam de diversos recursos estilísticos para embelezar sua poesia. Isso inclui metáforas, comparações, hipérboles e personificações. Personificações aparecem muito, ou personificações também tem o nome que chama prosopopeia, né? Então, professor, por isso que o senhor passou sim. É por isso que eu passei lá atrás as figuras de linguagem, porque elas vão ser essenciais para que nós possamos entender as poesias. Aí, novamente, aqui eu já falei, né, além da proximidade da música. Nessa época não havia diferença muito clara entre música e literatura. Eu vou trocar literatura por poesia. Música e poesia. Era como se fosse uma coisa só. Enfim, gente, eu poderia entrar aqui em outros assuntos, mas eu acho que vai acabar perdendo um pouco o fio da meada. Então, por hoje, eu vou deixar assim. Essa aula um pouco mais curta, 24 minutos. E próxima semana, se a gente não voltar, aí eu dou uma terminada nesse assunto, assim, ou pelo menos, na verdade, vai precisar de mais umas duas aulas, mas veremos. Enfim, gente, tenha uma ótima semana para vocês. Cheiro.